A história de Débora é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Juízes, especificamente no capítulo 4 e no capítulo 5. Vou resumir a história de Débora com base nos versículos relevantes. Capítulo 4. No capítulo 4 de Juízes, Israel estava mais uma vez em apostasia, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Como resultado, eles foram oprimidos por Jabim, rei de Canaã, que tinha um comandante militar chamado Sísera. Os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda. Débora era uma profetisa e juíza em Israel naquela época. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira, conhecida como a palmeira de Débora, e as pessoas vinham a ela em busca de aconselhamento. Deus a escolheu para liderar Israel na libertação do domínio de Jabim. Débora enviou um homem chamado Baraque para liderar o exército de Israel contra Sísera. Baraque estava relutante, mas concordou em liderar se Débora o acompanhasse. Débora concordou, mas informou a Baraque que a honra pela vitória não seria dele, mas de uma mulher. Capítulo 5. No capítulo 5 de Juízes, encontramos um cântico de vitória conhecido como o Cântico de Débora. Após a batalha, na qual Israel derrotou Sísera e seu exército, Débora e Baraque cantaram um hino de louvor a Deus por sua vitória. O cântico celebra a coragem do povo de Israel e a liderança de Débora. No decorrer da história de Débora, vemos como uma mulher forte e profetisa desempenhou um papel fundamental na libertação de Israel da opressão estrangeira. Sua história está registrada nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes na Bíblia Sagrada. O exército de Israel, liderado por Baraque e inspirado por Débora, conseguiu uma grande vitória sobre o exército de Sísera. Sísera fugiu a pé e acabou encontrando refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Ela o acolheu, mas quando Sísera adormeceu, Jael pegou uma estaca de tenda e o martelou na cabeça, matando-o. A história de Débora é notável não apenas por sua liderança, mas também pelo papel incomum de Jael na derrota de Sísera. O Cântico de Débora, registrado no capítulo 5, é uma expressão vívida de gratidão a Deus pela libertação de Israel e pelo papel fundamental de Débora e Jael nesse evento. Essa história bíblica destaca como Deus escolheu e usou pessoas comuns, incluindo mulheres, para desempenhar papéis importantes na história de Israel. Débora é lembrada como uma profetisa e juíza corajosa que liderou Israel em um momento crucial de sua história. É importante notar que a história de Débora pode ser encontrada nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes na Bíblia Sagrada, e a leitura completa desses capítulos oferece uma visão mais detalhada da história e do cântico de vitória associado a ela. Após a vitória sobre Sísera, a terra de Israel experimentou um período de paz que durou cerca de 40 anos, sob a liderança de Débora como juíza. Durante esse tempo, o povo de Israel teve a oportunidade de se arrepender de seus pecados e buscar a Deus. Débora é lembrada como uma figura significativa na história de Israel, não apenas por seu papel como juíza e líder militar, mas também como uma profetisa que buscava a vontade de Deus para seu povo. Sua disposição em seguir a orientação divina e liderar Israel em tempos difíceis demonstra sua fé e confiança em Deus. A história de Débora serve como um lembrete poderoso de que Deus pode escolher e capacitar indivíduos de diferentes origens e gêneros para cumprir seus propósitos. Ela também destaca a importância da coragem, da obediência e da busca pela justiça em tempos de adversidade. A história de Débora está registrada nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes na Bíblia Sagrada, e continua a inspirar pessoas em todo o mundo como um exemplo de liderança e fé. Além de seu papel como juíza e líder militar, Débora também era conhecida por sua sabedoria e discernimento espiritual. As pessoas vinham até ela em busca de conselhos e orientações não apenas sobre questões políticas e militares, mas também sobre assuntos pessoais e espirituais. A liderança de Débora e sua influência espiritual não só libertaram Israel da opressão estrangeira, mas também ajudaram a restaurar a fé do povo em Deus. Ela desafiou as normas culturais de sua época, onde as mulheres geralmente não ocupavam posições de liderança, e demonstrou que Deus pode usar qualquer pessoa disposta a servi-lo com fé e dedicação. A história de Débora é um lembrete atemporal da importância da coragem, fé e obediência à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias ou do contexto cultural. Sua história continua a inspirar e impactar aqueles que a conhecem, servindo como um exemplo de liderança baseada na justiça e na busca da vontade divina.
A história completa de Débora pode ser lida nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes na Bíblia Sagrada, e é uma narrativa rica em lições espirituais e morais que perduram ao longo do tempo. Após seu período como juíza e líder de Israel, a nação continuou a enfrentar desafios e ciclos de desobediência a Deus, conforme narrado em outros capítulos do livro de Juízes. No entanto, a influência e o exemplo de Débora permaneceram como um farol de esperança e inspiração para gerações futuras. Além disso, a história de Débora também destaca a importância do trabalho em equipe e da cooperação entre líderes. Ela não hesitou em trabalhar ao lado de Baraque para alcançar a vitória sobre Sísera, mostrando como a liderança eficaz pode ser complementar e colaborativa. No conjunto da Bíblia, a história de Débora é uma das muitas narrativas que ilustram como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários quando elas se submetem à sua vontade e confiam em Ele. Sua história continua a ser lembrada e celebrada como um testemunho de fé, coragem e liderança. É importante lembrar que a história de Débora pode ser encontrada nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes na Bíblia Sagrada, e convido você a ler esses capítulos para obter uma compreensão mais completa e detalhada dessa história inspiradora.